relacionados com o signo de touro, eles, quando a gente vai pesquisar, principalmente na literatura astrológica, sobre os mitos relacionados com o signo de touro, a gente encontra, em geral, a indicação de dois mitos, que é o mito de Europa e o mito do Minotauro, né? Só que esses dois mitos, eles estão muito relacionados, né? Dentro das histórias dos gregos antigos, né? Dentro da literatura, dentro do conhecimento, né? Dentro dessa poesia grega antiga, né? Pensar que essas histórias mitológicas, elas são passadas geração por geração pelos aedos, que eram os poetas como, por exemplo, a figura de Homero, né? Que é um poeta, que a gente não sabe se ele existiu de fato, mas ele é um poeta. Então, essas duas histórias, elas estão muito relacionadas. Vamos começar falando pela história de Europa, né? E logo a gente já chega no Minotauro, que eu acho que é a cereja do bolo. Todo mundo vai lembrar, né? Porque ela é muito famosa. Europa era uma princesa de uma região que hoje corresponde ao Líbano. Ela vivia no que antigamente era a Fenícia. E Zeus, o olimpiano, rei dos deuses, né? O todo-poderoso Zeus, que era um galã incorrigível, né? Um namorador incorrigível. E que Zeus fica encantado com ela porque a vê ela tomando banho na beira de um rio, né? E ele ficou sabendo, parece que ela adorava animais grandes animais, e aí que ele se transforma num touro, mas não é, parece que num touro qualquer, é num touro com chifres de prata, né? O casco de prata, um touro todo bonitão. E aí parece que ela olha para ele, se encanta e monta no dorso dele, e ele leva ela para a ilha de Creta. É isso, né, Carol? E aí, dá agora a sua... Era um touro muito especial, né? Porque para ele cruzar o mar Mediterrâneo, né? Se você pensar que a Fenícia fica ali na região do Líbano hoje, e levá-la para a ilha de Creta, é um touro bastante especial. Mas a história é essa mesmo. E lá eles concretizaram esse ato de amor, digamos assim, né? Falando de uma maneira bem elegante. E desse ato de amor nasceram 3 filhos, né? Que foi Minos, Radamantes ou Radamanto, e um terceiro filho que é chamado por uma parte da tradição por Sarpedão e por uma outra tradição de Eaco. Ele tem esses 2 nomes, né? Então, Sarpedão ou Eaco. E aí eles têm esses 3 filhos, né? E esses 3 filhos têm toda uma história que eles em algum momento eles entram em conflito por poder, né? Na Creta, né? Inclusive tem um elemento muito interessante na história da Europa com Deus, e ele presenteia ela, inclusive, com um guardião de ouro que passa a ser o guardião da ilha de Creta. E aí, assim, só dessa história de Zeus e Europa, a gente já consegue colocar alguns elementos do touro, né? Primeiro, o próprio touro, a presença do próprio touro, né? A questão da sensualidade, da tensão física, né? Do amor, né? Porque, ele se apaixonou por ela, ele sentiu uma atração momentânea. E como ele apresenteou, né, com esse guardião de ouro, os filhos dela Creta. Então tem também a questão dos bens, né, da posse, né, da riqueza, né? Ela se tornou rica a partir desse presente de Zeus, né? Então a gente já vê aí o elemento da atração física, da sensualidade, bens, da riqueza, que tem muita relação com o signo de touro, que é muito relacionado, e tem uma relação muito específica, muito especial com a questão dos bens, das posses, né? A gente costuma brincar que os taurinos, eles gostam, ou as pessoas que têm touro com uma posição de relevância, de destaque, são pessoas que gostam de, digamos assim, aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer, inclusive do ponto de vista dos bens materiais. Existe o outro lado, né, que é o lado do apego a esses bens materiais, que também é muito forte, né, no signo do touro, quando esse arquétipo está bem equilibrado, está vivenciando o lado mais sombrio do signo do touro, né? Eu gosto sempre de utilizar aí, fala que o apego,
da questão do material. A gente é uma característica do signo, é parte do arquétipo, qualquer outro signo, tudo vai depender do autoconhecimento, da maneira como a pessoa lida com esse arquétipo, né? Porque em touro nós somos convidados a olhar para o zodíaco e ver que ele é o animal mais substancioso, né, do zodíaco. Ele é o maior em massa. Então só por aí a gente já começa a se identificar e já começa a enxergar muito o que traduz esse signo, que é o signo que vem para mostrar para a gente também da importância da matéria, não no sentido negativo, no sentido de que nós vivemos no mundo material. Então assim, nós somos, lógico, seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, como dizem por aí, mas a gente tem conta para pagar, a gente tem que se alimentar. Para se alimentar, para pagar as contas, a gente tem que trabalhar. E touro é um signo que vai falar muito do trabalho, da força bruta, né? Ele é o primeiro signo de terra, ele é o meio da estação, então ele é onde a estação se fixa. E ali a gente consegue entender que ele é o cara que arregaça as mangas e vai colocar a mão na massa. Então, agora, é lógico, isso tudo em desequilíbrio leva a compulsão para aquisição. Então, pode ser, quando a gente vai olhar um mapa natal, realmente, é isso que a Carol falou, a região onde está touro é uma região que a gente vai olhar o apego, às vezes o excesso de aquisição que a gente quer ter, seja ela material, às vezes se ela está numa casa emocional, numa casa de água, e a gente vai falar de ciúmes, né? Porque também é um signo que trata dos ciúmes, trata da posse. Então ele tem todo esse lado. Agora, também tem uma coisa muito legal. O touro também é o signo cuidado com a matéria. Então é aquela coisa, é a preservação da matéria, né? Isso que é bonito também. O taurino, ele tem aquela coisa, ele cuida daquilo que ele gosta. É isso que a gente também tem muito que aprender com esse signo. É o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente preza, com aquilo que nos afeta. E com o nosso próprio... A gula também, tem essa questão. Você quer falar, Gula? Você fez, a gente estava conversando essa semana e você falou da gula, né? Sim, né? O cuidado com o corpo, com a qualidade dos alimentos, né? Uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre o signo de touro, para adiantar, né? A gente ia comentar isso ao final da leitura do mito, mas a gente está falando dessa relação do touro, do poder, do touro com a riqueza. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Vocês já tiveram percepção, mas as culturas mediterrânicas são culturas que valorizam demais a figura do touro. Sim. A gente tem a história, né, que nós vamos abordar aqui né, como mitos que representam o signo de touro, mas essa história do Minotauro, da relação da cultura grega e especificamente da cultura cretense, né, da cultura minoica, né, a civilização minoica na ilha de Creta, entre o primeiro milênio antes de Cristo, mas essa relação com o touro como animal representa a fertilidade, como animal, sim. Então, o poder e a riqueza, ela existe em outras culturas, né? Inclusive o ritual do homem matar o touro, um ritual que está presente muito em várias dessas culturas, porque seria uma forma do homem se apropriar desse poder que o touro representa. Dessa fertilidade, desse poder físico, dessa força física, também o domínio do touro, o controle do touro também traz uma simbologia de domínio do homem, dos seus instintos animais também. Então, esse ritual de do touro, de domínio do touro, ele é muito presente em várias histórias das mitologias da região mediterrânea. E um resquício que a gente tem até hoje, esses rituais, são as touradas na Espanha. As touradas, é verdade. Elas são um resquício dessa visão, né, do touro como um animal sagrado, né? Por isso, mediterrâneo. Mas eles achavam o touro um animal sagrado, matavam touros, porque o ato de dominar e de subjugar o touro, ele simbolizava o homem, né, o indivíduo, tomando para ele o poder do touro. A mostra do poder, né? E se a gente isso mesmo. A gente vê que acontece algo muito parecido com
que acontece hoje nas tocadas. Você quer falar sobre o Minotauro? Eu começo porque, assim, né, a Carol, ela é mais mitóloga ainda do que eu. Mas, assim, o Minos, ele era um rei da ilha de Creta e ele se casou com a Pasífae, né? E é Pasífae, né, Carol? Sim. É, né? É a Pasífae. E o que acontece foi o seguinte, ele era um rei que ele quis fazer, ele tinha uma ganância por ficar cada vez mais rico, ele já tinha muitos touros, e ele fez um pacto assim, ele fez uma negociação com Poseidon, o deus Poseidon. Ele falou assim, olha, Poseidon, se você triplicar a minha riqueza, eu vou te dar o meu melhor touro. E tudo bem, aí o Poseidon topou e ele realmente fez com que a ilha de Creta ficasse cada vez mais rica. Só que na hora do Minos cumprir o acordo, aí vem o apego do touro. Ele olhou para o melhor touro dele e falou, não, eu não vou dar esse meu touro, aqui esse touro meu é muito legal. Eu vou empurrar um touro comum para o Poseidon. Só que o Poseidon era um deus, então de besta ele não tinha nada. E aí ele percebeu que o touro que veio para ele era um touro bem do comum. E aí ele falou, eu vou aprontar agora uma com esse cara, com Minos. E nisso ele chama a Vênus, Afrodite, para bolar uma vingança, né, pro Minos. E é óbvio, falando de Afrodite, aí é outro elemento taurino, a gente vai falar de paixão, de amor. Ele faz o seguinte, a Vênus implanta uma paixão assim violenta, um amor maravilhoso, que ela ia criar esse amor por um touro lá da ilha, né? E aí o que acontece? Ela pede pro Dédalo, que era um arquiteto ali, para construir uma armadura para ela de madeira em forma de vaca, para ela ficar camuflada e poder se encontrar com esse touro que ela se apaixonou. E aí o que acontece? Dessa relação sexual entre a Pasífae e esse touro, nasce o Minotauro. Né, que aí você quer continuar, Carol? Se você quiser acrescentar alguns elementos, que não era uma criatura, né? Ele não era um humano, ele tinha o corpo humano e a cabeça de um animal, do touro. O contexto dessa relação de Minos com Poseidon, bom, primeiro que Creta era uma ilha, né? É uma ilha, né? Por mar, né? Então a relação dos cretenses com o mar, até porque a Creta foi uma civilização que desenvolveu muito por conta do comércio do mar Mediterrâneo, né? Tendo uma ligação entre habitantes do Ocidente, do Mediterrâneo Ocidental, com povos do Oriente. Creta fazia muito esse meio termo entre a Grécia e a civilização oriental. Então a relação com o mar, todos os gregos, né? Os gregos eles tinham uma relação muito forte com o mar, né? Especialmente com o mar muito forte. Creta é uma ilha praticamente impossível de ser. Não tem condições agrícolas, né? É um solo muito seco. Então eles ganhavam a riqueza do mar. E o contexto dessa promessa de Minos para Poseidon tem a ver justamente com a disputa que ele tinha com os irmãos pelo domínio da ilha de Creta, com o Radamantes, com É isso mesmo. Podiam ameaçá-lo, né? E aí a Pasífae consegue popular, né, manter, finalizar as suas relações amorosas com o touro, e daí nasce uma criatura. Falando que a mitologia grega ela faz coisas impossíveis acontecer, como nascer um filho de uma mulher com um touro, né, que era o Minotauro. Né? Da cintura para cima ele tinha uma aparência de touro, da cintura para baixo ele tinha uma aparência humana, né? Então ele era um homem com cabeça de touro, né? Um tórax de touro. Muito bom. E o Minotauro, então, é interessante que assim, aí o rei Minos, ele fica envergonhado com essa traição, e ele era uma criatura horrenda, e ele pede para o Dédalo construir esse labirinto e ele encarcera o Minotauro lá,
né? E esse Minotauro fica lá. Só que esse Minotauro, ele era uma criatura voraz. E nisso também, o Minos, com essa ganância de querer sempre mais, ele também invade Atenas, ele subjuga uma parte ali de Atenas, aí ele tem que ser mais historiador para explicar, mas ele começa a pegar todo dia 7 rapazes e 7 moças virgens e joga nesse labirinto para o Minotauro se alimentar, porque ele era insaciável, né? Isso porque mostra, fala, é uma maneira, digamos assim, dentro da mitologia, né, desse arcabouço mitológico, de falar sobre o período em que Creta foi uma grande potência do Mediterrâneo, né? E Atenas, de certa forma, já era uma cidade importante, mas se subjugava ao poder cretano. E o que vai acontecer no final da história é uma história muito importante para os atenienses, que mostram isso mesmo. Passam a fazem o contrário, eles subjugam Creta. Então é uma maneira figurada, uma historinha, né? Uma história tem a ver com a realidade. Então mostra justamente essa alternância de poder. Antes Creta era a principal fonte de poder no Mediterrâneo, e depois, num determinado momento, esse poder decaiu. E o poder das cidades, né, da Grécia, né, do que hoje a gente conhece como Grécia, como Atenas, né, que foi uma das mais importantes, emergiu como fonte de poder, como centro de poder. E aí, no final da história, já aparece também uma nova paixão, e também tem um grande herói que aparece, que daí que acontece? O Teseu, que era filho do rei de Atenas, ele fica indignado com essa história de Minos começar a pegar esses jovens e levar para esse labirinto para que fossem abatidos, e ele vai até Creta com o intuito de matar esse Minotauro. E aí o que acontece? Chegando em Creta, ele conhece a Ariadne, e a Ariadne e eles se apaixonam. E aí que a Ariadne prepara aquele novelo de lã para o Teseu, para que ele conseguisse entrar no labirinto, mas conseguisse sair, né? Mas aí realmente o Teseu ele vai até o labirinto e ele acaba matando o Minotauro mesmo. Né? Então essa parte é a mais famosa, né? Que todo mundo sabe. A morte do Minotauro, eu acho que ela fala muito dessa parte daquilo assim, do desequilíbrio taurino, quando a gente vai falar dos excessos dos desejos, dos excessos da posse, das lutas violentas que a gente trava na vida pelas nossas posses, por aquilo que a gente se apega, né? Então eu acho que porque o Minotauro exatamente. Tinha muita fome, né? Ele tinha que se alimentar. Tinha muita fome. Muito, né? Que Minos impôs a Atena de mandar em tempo 7 jovens, 7 moças, 7 rapazes, né? Então ele era um animal faminto, né? Ele representava. É isso mesmo. Né? Porque se a gente pegar o começo do zodíaco, a gente fala de 2 animais instintivos. A gente falou na outra live, Áries, mas Áries é mais no sentido de se expressar, da identidade. E touro é um animal instintivo, mas no sentido de satisfazer os próprios desejos, né, as próprias vontades. Então a morte do Minotauro, ela vem trazer pra gente esse encontro, né? E uma coisa interessante, porque a todo momento a gente se pergunta por que o Minos, por que o Minos não sacrificou esse por que ele prendeu, ele pediu para Dédalus construir o labirinto, porque foi Dédalus também que construiu o labirinto, e ele manteve esse momento, ele ficava a vergonha dele, né? Exatamente. Ele não conseguia pegar, mesmo de um monstro. Não. Ele exatamente lá e alimentou aquele monstro durante anos. Então, ele encarcerou. Ele não quis se desapegar da história, ele encarcerou a vergonha dele, a ira dele. Sim. Se você for pegar um sentido psicológico, o Minotauro, ele era a ira do Minos encarcerada, né? Exatamente. E é uma coisa interessante que a gente às vezes vê na personalidade taurina. O taurino, ele passa uma imagem muito tranquila, muito calma no primeiro momento. Ele prende a sua raiva, a sua ira no seu labirinto interior, né? Exatamente. É isso mesmo.
vai ser alimentado de alguma forma e isso vai trazer transtornos para o seu. Verdade. Mas quando sai, destrói tudo, né? Uma coisa O site absurda. destrói tudo. É.